Nesse vídeo, eu vou trazer como montar um formulário eletrônico para a coleta de dados de uma pesquisa e já transforma isso numa planilha. Vou usar, então, como exemplo, o Google, as ferramentas do Google. Conteúdos, então, desse vídeo. Como montar um formulário eletrônico no Google Forms, dicas para criar as perguntas, as respostas, que são as variáveis lá no Forms, como exportar o banco de dados do Forms, né, as respostas coletadas para o Google Planilhas, dicas para organizar o banco de dados, essas respostas depois que foram feitas, né, foram coletadas as informações, as respostas geradas lá no Google Forms, que vai ser pelo Google Planilhas, e exemplo, então, de formulário eletrônico e planilha de dados de uma pesquisa nessas ferramentas do Google. Então, eu vou compartilhar aqui um Forms com vocês de uma pesquisa que eu realizei, que é uma pesquisa sobre atletas amadores de pádel, tá? Então, assim, a gente colocou aqui no início o TCLE, tá? O TCLE eletrônico, que a pessoa concordava ou não em participar, e aí dividimos em sessões, né? Aqui essa sessão é de dados demográficos e colocamos, vamos fazer algumas perguntas sobre você. Daí vem ali nome completo, idade, sexo. Então, quando vocês forem montar isso no Google Forms, aqui tem um maisinho que é para adicionar perguntas, e aí ele vai dar opções aqui, ó, se é pergunta de múltipla escolha, se é resposta curta, se é caixa de seleção. Então, geralmente, nesse exemplo aqui, eu usei, então, ou resposta curta, ou múltipla escolha, tá? Então, resposta curta, por exemplo, deixa eu escrever aqui. Por exemplo, aqui, o nome, a idade em anos, né? A gente põe ali, escreva somente números, coisas assim, tá? Aí, por exemplo, tem uma seção 13 dados clínicos, e assim por diante, tá? Quais cuidados, assim, né, dicas que eu posso dar para vocês nessa montagem? Pensar no nome da variável, porque ao mesmo tempo ela tem que ser entendível pelo participante. Nesse caso, o participante recebia o questionário e ele respondia sozinho, né? Tem situações que também você pode usar esse formulário eletrônico para economizar, ter que imprimir, por exemplo, em papel, e daí você pode, com o seu próprio celular, tablet ou outro dispositivo eletrônico, estar coletando esses dados das pessoas e já ir preenchendo direto, tá? Então, nesse caso, as pessoas respondiam, então a gente tinha que botar algumas informações. Então, ao mesmo tempo, essa variável ela tinha que ser autoexplicativa e não muito grande, porque depois, olha aqui, ó, aqui eu puxei os dados, tirei informações de nome e tal para mostrar para vocês. Tudo que tem na pergunta, ó, vai aparecer aqui em cima e nas respostas também. Então, não pode ser algo muito poluído para não dar muito trabalho, né, para vocês depois. Transformar isso num banco de dados para uma análise estatística para ser exportado para um programa estatístico, tá? Outra dica, poucas categorias, tá? Tentar pensar assim, ó, nunca deixar muita categoria, porque isso prejudica a questão de análises estatísticas também. A gente necessita de um N maior se eu tiver muitas categorias. Então, dependendo do que for sua pesquisa, você pode pensar em agrupar, tá? Eu já dei exemplo em outro vídeo das comorbidades, né? Então, às vezes, essa é uma pergunta aberta, né? Que a pessoa vai dizendo as comorbidades que ela tem, e aí você pode agrupar em conjuntos, então, cardiovasculares, neurológicas, etc. Tá? Só um exemplo. Outra coisa que às vezes as pessoas fazem é na frente aqui da resposta botar um número, que já fica meio que um código para depois o banco de dados. Então, tipo, 1, 2, 3. Às vezes, no nome da variável também, da pergunta, já põe 1, 2, assim por diante, pode facilitar. Aí depende da organização e da preferência pessoal. Tá? Outra dica, nunca coletar, se possível, né, as variáveis numéricas em categorias, tá? Aqui vocês podem ver que a gente optou por pegar isso, porque era uma coisa que a gente já ia fazer e é uma pesquisa muito grande. E como a pessoa respondia, a gente só deixou a idade para ela responder e o resto a gente botou as opções para ela entender melhor o que a gente queria de resposta, sabe? Tipo, frequência semanal, daí a gente deixou bem claro, um dia por semana.
porque esses questionários que a pessoa mesmo responde sozinha, tem que deixar, como eu disse antes, o mais explicativo possível. Tá? Aí, gente, depois a pesquisa está coletada, tudo mais, né? Aqui, então, só lembrando que para passar para as pessoas é aqui em publicado, né? Aqui eu botei, ele tá, não está aceitando respostas, é só ativar, ele gera um link para o participante. E aí ele vai gerar aqui uma outra linha de respostas, tá? Vindo aqui, a gente vai aqui no ver no aplicativo Planilhas, ele vai gerar, então, uma planilha aqui, tá? Que daí aqui eu ali estava aparecendo, né, um pouco de informações, aqui eu tirei as identificações. E aí, gente, ó, vejam bem aqui, tá? A gente tinha uma pergunta que era sobre isso que eu estava falando, da pessoa responder numérico, que era a altura da pessoa. Deixa eu ver onde é que está aqui. Enfim, eu pedi a altura da pessoa em centímetros aqui, ó. Ó, qual a sua altura? Responda apenas com números em centímetros. E aí, gente, ó, apareceu, ó, aqui tudo certo, 180, 170, deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Mas teve gente, como a pessoa que respondia, né, opção resposta curta, ó, 1,78. 1,57. Então, isso aqui, ó, 181 centímetros, era só números. Então, isso é bem comum acontecer, ó, aqui nos quilos também. Então, aqui é uma variável que a gente pediu peso e altura para a gente mesmo calcular o IMC e depois fazer a categoria se a gente julgasse necessário. Então, tem que fazer todos esses ajustes. Então, como é que, assim, a minha dica agora de como organizar isso aqui, tá? Então, aqui mesmo no Google Planilhas, se você não tem, né, a Microsoft, né, não tem assinatura, você pode fazer esses ajustes, tá? Então, o que eu sugiro? Sempre criar uma cópia, tá? Deixa esse grandão salvo e daí vai mexendo em outro para se der algum problema, sem querer apagar alguma coisa, você tem como recuperar, sempre vai criando novos arquivos, tá? Então, o que teria que fazer aqui? Meio manualmente, tem que arrumar, né? Então, 1,78 vai virar 178, e aí você vai arrumando. 1,7 deve ser 1,70, e assim sucessivamente. Aqui botar só 181, e assim vai indo. Aí, tudo, gente, tudo tem que ser número num banco de dados para passar para o programa estatístico depois. Então, a gente vai codificar, né? Vai codificar as informações. Então, por exemplo, sexo, tá? Digamos que eu vou criar o código 1 para feminino e 2 para masculino. Então, a gente seleciona aqui essa coluna, vem em editar e vai, deixa eu olhar aqui, localizar e substituir. Então, vai localizar feminino e substituir por um, tá? Aqui tem várias opções, se vocês quiserem, né, pode olhar com calma, que vai depender da informação do jeito que tem. E aí eu venho aqui em substituir tudo. Daí ele já me avisa, ó, 294, né, foi substituído por um. E aí faz o mesmo com o masculino, já está selecionado, né? Por isso que é importante selecionar a coluna, que senão ele vai buscar em todo o arquivo. Substituir tudo, ó, 429. E daí vocês vão gerando um arquivo de legendas para depois passar para o estatístico, enfim, configurar. Se a gente precisar, por algum motivo, ordenar alguma variável para facilitar essa codificação, sabe? Às vezes a gente tem aqui, ó, por exemplo, frequência semanal. Aí eu vou criar um código, ver aqui, frequência semanal. Era 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então fica legal a gente botar o mesmo código. Uma vez por semana é 1, 2 dias por semana é 2, e assim por diante. Aí a gente pode, para ajudar nisso, ir aqui, ó, tá vendo que abre uma flechinha? E aí classifica de A a Z, que é do menor para o maior. Olha, daí o que ele vai fazer? Ele vai deixar sempre um na frente. Aí vocês podem vir aqui, ó, coloca um, tá? Tá vendo que fica uma bolinha azul? Aí vocês arrastam, ó, ele vai preenchendo tudo com um, tá? Ó, daí vai até terminar o um, ó. Começou o 2, aí 2. E segue assim, que facilita essa questão de arrastar, tá? Outra coisa,
Aqui, ele tem, aqui, por exemplo, uma pergunta se era aberta, tá? Se queria contar mais alguma coisa. E aí, quando a pessoa não conta nada, é bom botar um código meio universal, que é de valor missing, valor perdido, que é o 999, para não ficar em branco, tá? Por que é 999? 999 porque é muito difícil a gente ter alguma informação, né, do ser humano, da área da saúde, que seja 999, por exemplo. Difícil alguém ter 999 anos, 999 quilos, 999 de altura e assim por diante, tá? Então, se eu, por exemplo, eu quero preencher 999 em vagas, aí a mesma coisa, fica aquela bolinha azul, se a gente arrastar, ó, o coelho arrastou uma a mais aqui, ó. Vem até aqui, ó, 999. Para o lado também funciona, tá? Então, são dicas, assim, para agilizar o processo de arrumar esse banco de dados. Depois, gente, que tiver tudo pronto, tá? E sim, antes da gente começar a mexer aqui, eu vou dar um desfazer tudo aqui, tá? Esse já é uma cópia, obviamente, tá? Mas eu vou dar um desfazer para mostrar para vocês que antes da gente fazer qualquer coisa no banco de dados, é importante a gente criar uma variável identificação, tá? Então, eu vou inserir uma coluna à esquerda, vou botar aqui ID, e aí a gente identifica, eu vou botar do número 1 em diante, tá? 1, 2, identifica para que se eu mudar a ordem, que nem eu fiz ali antes, para ajustar o banco, o 1 sempre acompanhar o 1, 2, sempre o 2, tá? Então, se a gente segue uma sequência, ó, 1 e 2, ele vai entender que eu quero que ele continue nessa sequência, pulando de 1 em 1, seleciona as duas caselas e arrasta, ó, até lá embaixo. Aqui a gente tem 700 e poucos, né? Ó, só puxar aqui o mouse para baixo, ele vai preencher tudo para nós de uma maneira bem mais rápida, né? Obviamente, do que colocar individualmente, ó. 723. Daí agora, gente, eu vou mostrar ali para vocês aquilo que eu mostrei de ordenar os dias da semana, ó. Flechinha, classificar de A a Z, ó. Ele segue a estrutura dali. Então, olha só, já mudou a ordem do ID porque ele ajustou por aquela lá. Então, a gente sempre vai ter a mesma informação do participante nas linhas, que isso é bem importante, né, na hora de organizar um banco. E, gente, a dica final, para ajudar nessa questão do estatístico, depois que vocês arrumaram tudo aqui, eu sugiro que vocês selecionem tudo e colhem num novo Google Planilhas, tá? E quando for colar, cola somente valores, tá? Por que isso? Porque para o programa estatístico depois, às vezes ele dá uma bugada, ele considera linhas e colunas a mais, tudo isso, tá? Outra coisa aqui, vocês também podem transformar esse nome das variáveis num nome mais curtinho. Por exemplo, idade, anos, não sei o quê, e coloca só idade. Sexo já está só sexo. Aí, local de residência, cidade, estado, a gente pode tirar a cidade, estado. Vocês também podem colocar, dependendo da pesquisa de vocês, se tiver ordem, tiverem botado o número para achar mais fácil as variáveis, tipo Q1 idade, Q2 sexo, de questão 1, questão 2. Nunca comecem o nome de variável por número, porque dependendo do programa estatístico, ele pode bugar, pode não entender, né, essa informação. Então, gente, é isso que eu queria trazer para vocês, né, de informações sobre como montar banco de dados. Então, agradeço muito estarem comigo até aqui. Muito obrigada e até o próximo vídeo.